Os Sadia Boys conquistaram o público de guerreiras do K-pop com seus visuais marcantes e personalidades intensas. Mas entre todos eles, existe um que sempre deixou os fãs intrigados: Mystery. Desde a primeira aparição, ele parece carregar um segredo que ninguém consegue decifrar completamente. E o mais curioso é que, quanto mais você assiste ao filme, mais percebe que há algo errado, como se cada detalhe ao redor dele escondesse uma verdade que o roteiro tenta disfarçar. Hoje, vamos mergulhar nesse mistério e tentar entender quem realmente é esse personagem e o que pode estar escondido por trás de cada olhar, cada gesto e cada silêncio dele. Logo no início, tem algo que chama a atenção: os brincos. Muita gente achou que eles lembravam as armas da Zoe, mas olhando de perto, a semelhança é ainda maior com os brincos da Mira. Só que em versão reduzida, quase como uma miniatura. Coincidência? Talvez. Mas se tem algo que guerreiras do K-pop já provou, é que nada ali é colocado por acaso. Cada acessório, cada cor, cada símbolo tem um motivo. Foi daí que surgiu uma das teorias mais populares entre os fãs: a de que Mystery seria, na verdade, o irmão perdido de Mira. E não apenas isso, mas um irmão corrompido por energia demoníaca. Um passado esquecido, apagado da memória dela, que agora a faz lutar contra o próprio sangue sem perceber. Se isso parece improvável, basta lembrar da cena em que a família de Mira aparece desfocada. Nenhum rosto é mostrado com clareza. Mais tarde, em um clipe dourado, vemos o pai, a mãe e uma figura masculina misteriosa ao fundo. É como se o roteiro gritasse: "Ei, guarda esse detalhe, ele vai fazer sentido mais tarde." E quando você junta os pontos, começa a fazer sentido que essa figura poderia ser o próprio Mystery antes de sua transformação. Talvez algo terrível tenha acontecido com ele, algo que tenha acendido a fúria de Mira contra os demônios e a motivado a se tornar uma caçadora. Outro elemento que virou obsessão entre os fãs é o pingente em forma de estrela que Mystery usa. Mas, se você reparar bem, não é exatamente uma estrela. Parece mais uma rosa dos ventos, como se apontasse para alguma direção oculta. Muitos acreditam que cada ponta desse símbolo representa um dos Sadia Boys, simbolizando o laço invisível que une o grupo. Uma ideia poética, mas que combina com a simbologia que o filme adora esconder. Esse mesmo pingente aparece em outros momentos, inclusive em cenas envolvendo Genu e até em detalhes visuais de Rumi e Gu. Não parece ser apenas um adereço aleatório, e sim uma marca recorrente dentro do universo do filme. Um selo que talvez conecte os personagens de uma forma espiritual. Mas o que realmente faz os fãs quebrarem a cabeça é o motivo de Mystery esconder o rosto. O diretor chegou a dizer em entrevista que era só uma decisão técnica, que seria difícil animar todas as expressões de 5 personagens diferentes. Só que ninguém comprou essa explicação. Mystery age como quem tem algo a esconder. O cabelo cobre metade da face, o olhar é sempre parcial, e há momentos em que parece que ele evita ser visto de propósito. Em uma cena no submundo, seus dentes são alongados, quase como presas de vampiro. No mundo humano, essas presas desaparecem. Então o que mais ele estaria escondendo? Talvez outras características demoníacas que poderiam entregar sua verdadeira origem. E quando finalmente vemos um vislumbre do olho dele, limpo, sem cicatriz, tudo fica ainda mais estranho. Como se o segredo não fosse físico, mas emocional. Algo ligado à vergonha, ao medo de se mostrar, ou até ao desejo de apagar quem ele realmente é. E falando em esconder, tem outro detalhe curioso: sua voz. Durante quase todo o filme, os Sadia Boys não falam. Eles se comunicam apenas através da música. Mas em um único momento, Mystery quebra o silêncio. Quando agradece aos fãs por um número enorme de seguidores, ele solta uma única frase. Só uma. E o impacto foi suficiente para a internet entrar em colapso. A voz dele é marcante, misteriosa, encantadora. Tão forte que os fãs começaram a pedir música solo só com ele cantando. E faz sentido. O personagem já é envolto em aura de mistério. Juntar isso a uma voz poderosa transforma ele numa figura quase hipnótica. Agora, existe uma cena que fez o público discutir por meses: o ataque de Zoe. Quando ela enfrenta os Sadia Boys, Mystery é atingido em cheio. Só que, em vez de cair, ele simplesmente desaparece, evapora, como se tivesse sido sugado de volta para o submundo.
Muitos acreditam que ele não morreu, apenas recuou. Um recuo estratégico, digamos assim. Isso seria coerente com o comportamento dele. Frio, calculista, sempre um passo à frente. E para deixar tudo ainda mais instigante, Zoe é a única que chega a ver o rosto de Mystery de verdade. E solta uma frase que enlouqueceu os fãs. Ele até que é meu tipo. Pronto, bastou isso para a internet começar a shippar o casal. Zoe e Mystery viraram um dos temas mais comentados, com milhares de teorias, fanarts e edições. Será que o romance poderia acontecer em uma sequência? Muitos torcem para que sim, até mais do que para o próprio fim da guerra contra os demônios. Mas há quem vá ainda mais fundo nas interpretações. Uma das teorias mais inusitadas diz que Mystery seria, na verdade, um espírito guardião, ou até mesmo um cão em forma humana. Isso explicaria as presas, o instinto protetor e até o jeito que ele rosna em algumas cenas. Tem um momento em que ele solta sons parecidos com latidos, e alguns fãs acreditam que isso não foi acidental. Ele estaria reagindo por ciúme, como um cachorro quando alguém se aproxima de quem ele ama. Se isso for verdade, faria sentido que, numa possível continuação, Mystery pudesse retornar como um Sapsali, uma raça coreana conhecida por afastar maus espíritos. Imagine que poético seria, o demônio mais enigmático de todos renascendo como um cão guardião, ajudando Zoe a combater o mal. De vilão sombrio a protetor leal. Uma das reviravoltas mais bonitas possíveis. Mas a teoria que mais divide opiniões é a que diz que os Sadia Boys não são demônios separados, e sim fragmentos da alma de Genu. Cada um deles representaria uma emoção humana: raiva, medo, orgulho, tristeza e, no caso de Mystery, a vergonha. Isso explicaria o fato de ele esconder o rosto, falar pouco e se manter distante. Ele seria a parte da alma que não quer ser vista, que carrega o peso de tudo que foi reprimido. E quando Genu entrega a própria alma, todos desaparecem, exceto Abby, que é selado por Mira. Nesse contexto, Mystery seria literalmente a sombra de alguém, uma emoção viva que ganhou forma e consciência. O que deixaria uma pergunta enorme no ar. Será que ele pode se tornar um ser completo? Ou está condenado a desaparecer assim que a alma original for restaurada? E ainda existe uma última teoria, talvez a mais sombria de todas. Em antigas lendas asiáticas, fala-se sobre a raposa de 7 caudas, uma criatura que engana os humanos com sua beleza, mas por dentro é consumida por um vazio que nunca se preenche. Mystery, em sua versão corrompida, se encaixa perfeitamente nessa descrição. Seus olhos mudam de cor sem controle, a pele parece rachar, e há momentos em que marcas escuras lembram pelo surgindo sob a pele. Ele não é mais totalmente humano, mas também não é um espírito completo. É algo preso entre os dois mundos, lutando contra si mesmo. Cada cauda da raposa representa uma queda moral. Inveja, orgulho, ambição, engano, luxúria, manipulação e fome de poder. E todas elas parecem existir dentro de Mystery. Ele é um retrato vivo do desequilíbrio, um ser dividido entre luz e trevas, humanidade e monstruosidade. Mesmo assim, há quem acredite que ele ainda guarda um resquício de pureza. Que por trás da máscara existe uma parte que deseja ser aceita, que quer se libertar da maldição e reencontrar o que restou de sua humanidade. É por isso que em cada aparição ele parece hesitar antes de agir, como se lutasse contra algo dentro dele mesmo. Mystery seria, então, o símbolo da guerra interna que todos travam. A batalha entre o que somos e o que tememos nos tornar. No fim das contas, talvez seja isso que torna o personagem tão fascinante. Ele não é só mais um vilão estiloso com falas enigmáticas. Ele é a personificação do conflito entre bem e mal, o reflexo do lado oculto que todo ser humano tenta esconder. A pergunta que fica é: será que ele vai voltar em uma continuação? E se voltar, será como herói, como demônio, ou como algo completamente novo, que nem ele mesmo entende mais? Uma coisa é certa, enquanto houver dúvidas sobre quem é Mystery, os fãs nunca vão parar de procurar respostas, porque no fundo, todos sabemos que as maiores verdades do universo de guerreiras do K-pop não estão nas batalhas nem nas músicas, mas nos segredos que os personagens guardam em silêncio.